Silva de Santos pergunta ao pastor: onde está escrito que o pó deve voltar de onde veio? Esse texto se encontra em Eclesiastes 12, versículo 7, que diz assim: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então o homem tem uma natureza terrena, material, e tem uma natureza espiritual. Natureza terrena, ao morrer, volta à terra, onde é sepultado. Mas o espírito volta a Deus. Você perguntará, para quê? Está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Juízo pessoal de como a pessoa viveu aqui na terra, e segundo, se aceitou a Cristo como Salvador e Senhor, considerando que Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa pessoa vai estar com Cristo no céu, enquanto seu corpo está na terra, esperando o dia da ressurreição. Se não aceitou a Cristo como Salvador, tem um outro lugar chamado inferno, que no texto hebraico, de onde foi extraída a nossa língua, a nossa Bíblia em português, é a palavra Seol. Seol, o mundo invisível dos mortos, dividido em duas partes, uma para aqueles que não aceitam a Cristo como Salvador, e é um lugar consciente, onde a pessoa estará lá, aguardando até o dia do juízo final, que aparece no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. A próxima pergunta é NQI Mulher. A ouvinte aqui não quis se identificar. E ela pergunta ao pastor Natanael sobre o tema jejum. Diz assim: pastor, quando devemos jejuar? Quais são os alimentos que não devemos comer quando jejuamos? Durante a quaresma, quais são os jejuns que devemos participar? E por fim, ela pede para que explique um pouco sobre o jejum de Daniel e o jejum de Esther, registrados na Bíblia. Nós queremos dizer à nossa consulente que Jesus falou sobre o jejum. E a primeira observação que fazemos quanto ao jejum é algo que a pessoa realiza e o faz de modo a não ser observado. Está dito assim no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então está aqui uma recomendação de Jesus, no sentido de que a pessoa possa jejuar, mas não ser elogiado pelo seu jejum, mas que possa estar fazendo isso de iniciativa pessoal. E a pergunta da nossa consulente, nós respondemos dizendo que jejum
é uma abstinência de alimentos por motivos espirituais. Vou repetir. Por que você vai jejuar? Porque eu tenho alguns motivos espirituais que eu não estou conformado com a situação minha presente. Então, isso eu vou jejuar porque eu quero que Deus possa me atender em situação que para mim é difícil de viver. E Deus, mais depressa, vai atender a nossa oração. Agora, queremos dizer que, no caso de pessoas aqui da Bíblia mencionadas, por exemplo, nós temos aqui 2 casos, Daniel e Esther. O caso de Daniel está mencionado aqui no livro de Daniel, capítulo 1 e versículo 8. Então a pergunta é, por que Daniel jejuou? Daniel não jejuou propriamente na ocasião que aqui está sendo mencionado. Ele jejuou porque ele não queria participar dos alimentos que eram dedicados aos ídolos da Babilônia, onde o próprio rei Nabucodonosor também participava com os grandes daquela época. Então diz aqui o seguinte: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não perdoar. Aliás, não se contaminar. Então, o caso aqui de Daniel não era questão de alimentos, era questão da comida que era primeiro oferecida aos ídolos da Babilônia, e ele não queria participar desta comida, visto que ele tinha um Deus pessoal, ele e os seus amigos, e não queria repartir a honra que Deus merece com os ídolos daquela nação. Agora, a Bíblia menciona que ele jejuava em momentos especiais, como nós encontramos nos capítulos onde ele tem sonhos, visões. Ele jejuava por períodos longos, pedindo a Deus que revelasse aquele sonho, aquelas visões que ele tinha, para que ele pudesse deixar escrito como realmente está escrito nos seus livros. Então, são situações sempre pessoais, que a pessoa, para ter um relacionamento mais estreito com Deus, jejuava em determinadas situações. Já o caso de Esther, um homem eminente do governo, que Esther era a rainha, o rei, seu marido, tinha um elemento que era muito aprazível a ele, e ele queria fazer a vontade desse eminente homem do seu governo, e esse homem era mau e não gostava dos judeus e pretendia que o rei assinasse um decreto para a morte de todos os judeus. E a rainha Esther era judia, então se comunicou com o seu parente, seu tio, para que proclamasse um jejum, para que ela fosse conversar com o rei sobre o povo dela, evitar que fosse dizimado, mas ela não podia apresentar-se espontaneamente, ela tinha que ser chamada. E então o jejum era para que o rei a recebesse bem e atendesse o seu pedido, que realmente aconteceu. Quanto à sua posição de quaresma, nós não temos na Bíblia Sagrada nenhuma recomendação quanto a esse jejum de quaresma, que são 40 dias que antecedem a Semana Santa, ou a semana que é conhecida como a semana que Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou dos mortos. E a última pergunta, encerrando o quadro de hoje, é do nosso ouvinte Josué. Ele diz assim: pastor, Jesus sabe o dia da sua volta aqui na terra? Eu quero dizer ao nosso consulente que Jesus
Sendo Deus, ele conhecia todas as coisas. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Onisciência, onipresença, onipotência. Consequentemente, Jesus, como Deus humanado, ele sabia o dia da sua volta. Talvez o amigo vai se estranhar a minha declaração, mas ele disse em Mateus 24:36 que daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, senão o Pai. Ora, quero dizer para você, meu ouvinte, que Jesus usava com restrição sua capacidade de conhecimento. Saber e não revelar. Como pode ser explicado isso? Ora, você abrindo o capítulo 24 de Mateus, você vai notar que os discípulos chamaram a atenção de Jesus para a estrutura do templo. Que belo edifício! Chamaram a atenção de Jesus. Jesus, passivamente, sem se empolgar, disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará sobre pedra que não seja derribada. Aí eles ficaram curiosos. Dize-nos quando serão estas coisas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí você abre o capítulo 24 de Mateus e começa a ler. E Jesus então disse: ouvireis falar de guerras, rumor de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, peste, terremotos. E começou a descrever os sinais indicativos da proximidade da sua volta. E ele termina com estas palavras: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas em todas as nações, então virá o fim. E aí então Jesus estava dando sinais. E eu pergunto, como é que uma pessoa que desconhece um evento futuro indica sinais indicativos da proximidade desse acontecimento? Repito, usava com restrição sua capacidade de conhecimento. Então eu vou usar uma ilustração para você. Quando Adão pecou, qual foi a atitude de Deus ao chegar ao seu casal? Adão, Adão, onde estás? Parece uma pessoa humana procurando outra. Deus sabia? Comeste tudo o fruto da árvore que te disse para não comer? Depois pergunta: e por que fizeste isso? Perguntas como se Deus não soubesse. E perguntou à mulher: e por que você comeu? Foi preciso que a mulher disse: ah, a serpente me enganou. Então eu pergunto a você honestamente, prezado ouvinte: Deus sabia ou não sabia? Você vai dizer naturalmente: é claro, se ele é onisciente, como é que ele indagou? No caso, por exemplo, do sacrifício de Isaac, capítulo 22 de Gênesis, qual foi a expressão que foi usada depois que Abraão colocou seu filho no local para ser imolado, levantou o cutelo, agora ouviu-se a voz: não faças nenhum mal ao menino ou ao jovem. Agora sei que temes a Deus. Agora é um advérbio de tempo. Quer dizer, a partir daquele momento, só daquele momento, é que ele sabia que Deus iria poupar o seu filho. Então, é preciso que entendamos a Bíblia para que não caiamos no erro de pensar: Jesus não sabia. Ele usava com restrição a sua capacidade de conhecimento, da mesma forma que o pai o fazia.